A gente está voltando com os chás literários pela Academia de Letras e foi um tema muito especial escolhido para essa ocasião, pensando nos antigos festivais de MPB que ocorreram aqui em São João, que depois a Silvia vai comentar sobre esses eventos, e que revelou tantas pessoas interessantes, tantas músicas importantes, né, canções, compositores, e demonstrou como a vida cultural de São João foi tão motivada, né, esses encontros. Então, isso vai ser um prazer para a gente aqui na Academia de Letras em iniciar, né, essas revelações. A Silvia falou que eu tenho 1 minuto só, né, então já estou destruindo. Mas eu queria fazer uma pequena homenagem justamente para a Silvia Ferrante. Agora ela vai aumentar 1 minuto. Agora você ficou roxa. Porque quando eu conheci a Silvia, né, foi uma entrevista para o Jornal Município, que eu fiz, acho que foi para uma ocasião, para um suplemento que a gente estava trabalhando. Ela dizia dessa vontade de gravar as músicas, essas canções que foram tão boas, né, de uma época tão boa, e que ela tinha essa intenção de gravar um CD. Naquela época era o CD, né? Agora já está mais complicado. E aí ela revelou para mim um mundo que eu desconhecia. Eu não sou dessa geração, né? Então, por isso que eu acho que é importante a própria Silvia, né, com a sua batalha, na sua produção musical, né, e nas suas campanhas, que isso era muito interessante. Ela não deixa as histórias morrerem, né? Ela vai, ela batalha, ela briga, ela grita, né? E viabiliza. Isso que é importante. A minha secretária é essa personalidade, né, das viabilidades culturais. Então, eu queria fazer uma homenagem à Silvia, né? E na ocasião, até foi uma mesa que a gente teve aqui, né, numa reunião de diretoria, e a gente ficou assim, nossa, qual o tema que a gente vai desenvolver para esse ano? Eu falei, nossa, Silvia, o que está fazendo bolinha, né? Qual é a data que está fazendo bolinha, né? Que dá uma quantidade legal. Aí, de repente, veio a lembrança, esses festivais. E aí foi a ocasião para a gente convidar 2 pessoas muito importantes para esse momento, né, cultural de São João. Então, a gente tem aqui o Pistério e o Nasci. Então, agora eu passo a palavra para a Silvia. Muito obrigado pela presença de todos. E vamos curtir. Gente, ele fala mal de mim, mas a gente não segura, ele fica esse restinho de ano falando, né? Bom, então, boa tarde a todos. Primeiramente, como é uma reunião da Academia de Letras, eu tenho que fazer a secretaria. Senhor presidente, demais acadêmicos aqui presentes, todos vocês convidados, sejam muitíssimo bem-vindos a essa casa, porque a gente sempre fala, a cultura, a arte, uma academia de letras, ela não existe se não for para o público. Nada disso tem sentido se vocês não estiverem com a gente. Então, muito obrigada, em nome de toda a nossa diretoria, pela presença de todos vocês. Senhor presidente, justificaram a ausência a Nilza Menezes, Maria Célia Marcondes, Maria José Moreira, João Otávio, a Wilges, a Maria Inês, o Padre Mil, a Lia Romano, a Lucilena Maia e o Fernando Dezembro. Nós gostaríamos de comunicar que estão abertas 2 vagas para novos acadêmicos nessa Casa de Letras. O edital saiu no município de quarta-feira. Quem se interessar, por favor, dê uma lida no edital e pode entrar em contato com a gente.
Esse edital foi publicado conforme consta no nosso estatuto e a partir de 21 de fevereiro nós temos um mês para receber inscrições dos que desejarem vir participar dessa Casa de Letras como acadêmico. Nós comunicamos aos nossos confrades e confreiras que o Luiz Antônio Espada passou para a categoria de membro correspondente a pedido. A nossa academia participou da inauguração da Escola Professora Cidinha Corso, atendendo ao convite da diretora de Educação e da Prefeitura Municipal. E nessa data, o nosso presidente Loretti, que durante a semana da aula em Poços de Caldas, foi representado por essa que vos fala. Nós comunicamos também que já começaram os trabalhos para finalizar o nosso gabinete de leitura, que depois todos vocês terão acesso. O edital do nosso 32º concurso de poesia e prosa foi publicado ontem nas mídias sociais, ontem, dia 23, e a gente pede que todos fiquem atentos e ajudem a divulgar. É uma maneira da gente não deixar nossa língua pátria morrer. Nós estamos nos preparando para a inauguração do Memorial Eurídice Fontela, que será realizado no dia 20 de abril. Depois nós mandaremos convites a todos, que é véspera do aniversário de nascimento da nossa poeta maior. Nós já recebemos vários textos para o livro do Bicentenário. Então, a todos aqueles que escreveram e já enviaram, nosso muito obrigado. E aos que ainda estão escrevendo, nós estamos aguardando ansiosamente. Nesse ano de festa para a nossa cidade, nossa academia está com muitos eventos agendados. E para todos eles, nós vamos contar com a participação de cada um de vocês. Acabou a secretaria. O Loretti me deu a honrosa missão de apresentar os nossos convidados de hoje. E é impossível para mim falar dos dois sem falar da minha história. Eles fazem parte da minha vida. Eu pensei muito antes de escrever sobre eles, pois eles são pessoas queridas e conhecidas de todos. Nós sabemos das suas inúmeras qualidades e formações. Assim sendo, para hoje, eu tenho orgulho de apresentar os meus amigos Luiz Carlos Pistelli, Luiz Nassif, músicos da mais alta qualidade e competência. Eles são instrumentistas, compositores, intérpretes, conhecedores e amantes da música que representa tudo aquilo de melhor que tem no Brasil. E a gente sabe que tem muita coisa boa. Tenho certeza que cada um de vocês lembrou de uma música, de um tempo maravilhoso, que infelizmente hoje está meio deixado de lado. O Pistelli faz parte da minha vida desde a mais tenra adolescência. E eu devo dizer que antes mesmo de o conhecer pessoalmente, eu já havia visto essa figura tão querida num palco de festival de MPB. Eu tinha uns 12 anos, os festivais aqui em São João ainda eram na esportiva, e eu estava sentada no chão com uma molecada, jogando bolinhas de papel, que inclusive a gente foi ameaçado de ser colocado para fora. Quando, de repente, sobe no palco um cara gigante, alto, com uma bata branca e uma barba gigante. Eu falei, gente, chegou Jesus Cristo. Eu falei, o que é isso? Aí uma pessoa que estava perto de mim me cutucou e falou assim, sabe o que é ele? Eu falei, não, nunca vi. Não é Jesus, não. Ele é um Pistelli. E ele é cego. Putz. Cara, vim para dar um show. Aí foi paixão à primeira vista. Por volta dos meus 14 anos, o Pistelli entrou definitivamente na minha vida. Como amigo, confidente, responsável pelo meu
musical. Foram inúmeros festivais, shows, gravações, serenatas e outras cantorias e muita comilança junto, né, Sérgio? Só comilança, serenata. Não tinha não, o Dr. Salles estava firme e forte aí. O Pistelli sempre me falou muito dos seus antigos amigos, parceiros musicais. E uma das pessoas que ele mais falava era do Luiz Nassif. O Nassif foi seu amigo de épocas passadas e atuais, né, Nassif, até hoje. Além de ser um músico talentosíssimo, por quem o Pistelli sempre nutriu uma enorme admiração e respeito. Porém, eu só conheci o Nassif pessoalmente quando fui gravar meu primeiro CD, Momentos e Canções, onde resgatei músicas, a maioria dos festivais, dos meus amigos são-joanenses. Mas o Nassif nem é são-joanense. Vocês que pensam. Vocês é que pensam. De coração, o Nassif sempre foi são-joanense. Ele é um apaixonado por São João e por muitas pessoas daqui, que são os queridos amigos que ele traz até hoje. O Nassif prontamente me autorizou a cantar a música Penúltima, que o Pistelli havia escolhido para o CD. Depois disso, ele mandou me buscar, queria me conhecer. Ele deve ter ficado curioso em saber quem era aquela maluca que estava gravando esse trabalho e o atormentando quase que diariamente atrás de autorização, de letra certa, de melodia. Foi um tempo assim que eu atormentei muito. Foi numa noite de muitas canções ao lado do Pistelli e do nosso querido, já falecido Risse, presentes nessa cantoria em Poços de Caldas, que o Nassif mandou a nossa confreira Suzana me achar aqui em São João, né, Suzana? Passar na minha casa e me levar até ele. E foi uma noite maravilhosa em Poços, de muito frio e muita música. Depois disso, muitas vezes, os nossos caminhos se cruzaram, sempre por causa de música ou de alguma outra arte. O Nassif prefaciou o meu primeiro livro, A Primeira Dama, e eu, honrosamente, cantei no casamento dele, com a Maria Eugênia. E assim a gente continua a se encontrar entre uma roda de música e outra, às vezes só se falando à toa mesmo, e assim com esse respeito e esse carinho que os artistas nutrem entre si, né, Nassif? Com esses dois queridos, a quem posso chamar de amigos, a arte reina em toda a sua beleza e fartura. São duas pessoas do mais alto quilate aqui do nosso país. E sorte nossa tê-los tão próximos de nós. O que ouviremos aqui hoje, com certeza, são memórias de um tempo mais ameno, mais poético, com lindas canções. E tudo começou por causa de uma mulher maluquinha. Ou não. Que acreditava plenamente no potencial criativo dos seus alunos. Eu deixo aqui minha reverência e gratidão à nossa professora das muitas artes, a dona Glorinha Aguiar. Dona Glorinha, eu sei que a senhora deve estar aí, ouvindo a gente, vibrando como a senhora sempre fez. E saiba que nós somos privilegiados em ter tido a senhora nas nossas vidas. Então, sem mais delongas, como dizem, os nossos amigos. Luiz Carlos Pistelli, Luiz Nassif. A Silvia é uma referência cultural do seu grupo há muito tempo. Depois ela falou algo aqui que pode soar, mas é a pura verdade, a ligação minha com o São João da Boa Vista. São João foi a parte melhor da minha adolescência. Eu estudava no Colégio Marista em Poços, acabou o científico lá. Meu pai falou com a dona Adélia. E, aliás, depois eu queria traçar a árvore genealógica da família, porque tem um monte de parente aqui, só que o árabe é aquele negócio de sobrenome de um, é nome do outro. Então eu tenho parente de Salomão, Sara Salomão, Ana Maria,
queridíssima Ana Maria Salomão, tem os Giscaia, aqui que são parentes, os Gebara, que são parentes, mas um dia a gente reúne aí para fazer uma árvore genealógica aí. E quando eu vim para São João, eu levei 2 sustos. Primeiro que eu estava num colégio lá em Poços que tinha fama, era um colégio marista. Quando eu chego aqui no Instituto Educacional Coronel Cristiano Osório de Oliveira, era muito melhor. Era muito melhor. O status do professor aqui, a juntosidade e tudo aí, era uma coisa fantástica. E eu descobri um ambiente cultural aqui que era extraordinário. Mas São João, quando eu venho aqui, então, a gente descobre um mundo cultural de incentivo à cultura que era fantástico. Nós montamos até um grupo aí para disputar as Olimpíadas Estudantis lá em Poços de Caldas, e nós levamos 3 enxertos aqui, nem sei se estão. Que era o Léo Gregório, que era um grande nadador. O João Galinha, tá por aí, o médico. O João Galinha, tá por aí? Era um baita de um jogador de basquete e o Dito Seco. Morreu o Dito Seco. Era o outro grande jogador. E daí eu parei 6 meses no científico. Eu parei 6 meses no científico para voltar no clássico. E nesses 6 meses que eu comecei com as composições, e as primeiras cobaias das nossas serenatas eram de São João, as mocinhas do Chalé Procópio lá e as filhas do Antônio Cândido lá. E daí, quando eu vim para cá, a gente ainda tinha várias paródias aqui, para vítimas aqui de toda Cidinha, professora de francês, o reverendo, que era um reverendo Carneiro, que era uma figura extraordinária. Poder. Era uma figura extraordinária aqui. A dona Maria Leonor, que era bibliotecária. E uma pessoa inesquecível aqui na nossa formação, que foi a Ana Maria Salomão. E aqui nós fizemos grupos de teatro, aqui fizemos uma dissidência da Vera Gomes, entendeu? E tivemos uma peça lá em Poços de Caldas, que a Suzana, que era a atriz principal, tinha que entrar, mas ela ficava se maquiando lá. Então a gente tinha que arrombar a porta para tirar a Suzana. Então, e no plano musical, amigos para toda a vida. Então, o Luiz Antônio Risse, a última vez que eu vim aqui, nós fizemos um show aí no Teatro Municipal do Ministério em homenagem ao Risse, que é um grande compositor. O Barata, que eu achei que ia encontrar por aqui também, que era o Elimílio, que já falecido. Era um pessoalzinho ótimo. E lá, a partir daqui de São João, a gente percorria toda a região aí, em festivais. Chegamos a ganhar lá em Casabranca, em São Paulo, na Feira Permanente da Música Popular, lá uma final, fomos para a final com Paulinho da Viola, Jorge Ney e a Sueli Costa. E foi gozado que o dia que nós apresentamos lá, a gente estava lá embaixo, vendo o Paulinho da Viola com as sambistas lá da Portela, e desceu o nosso organista, como é que chamava? Blota. Ele desce, ele é um cara bacana, desce do jeito, é para a gente subir lá. Mas por que subir? Nós ganhamos. Você fala assim. Mas a melhor apresentação nossa foi no festival universitário lá em São Paulo, que eu mandei 3 músicas lá. A gente entrava no universitário pela faculdade de Poços, lá era todo secundarista aqui. E passou a mais fraquinha. E era um festival que o Fernando Faro lá queria fazer, aqueles rappers tropicalistas e tudo. Daí nós fomos, meu pai tinha uma veraneira, a gente foi lá para a casa do meu avô em São Paulo e falou, pessoal, aplausos, nós vamos levar, que a música é muito fraquinha. Pelo menos vamos levar a vaia. E fomos tudo de mendigo lá, com andrajos, tudo. Tinha o Tião, que era o coelho maluco lá da Alice, do País das Maravilhas, com cartazes, torcida organizada, porém sincero. E o único que não quis se fantasiar foi o Binho. O Binho é vivo ainda, toca bateria. O Binho ele viu o Luiz Essa. Luiz Essa é bom músico daí. Ele viu o Luiz Essa no ensaio da Tupi e falou, eu não me fantasio na frente do Luiz Essa.
E o gozado é que os estudantes da época lá eram os nossos heróis aí, os caras que... E o apresentador era o Flávio Cavalcante. Quando começou a música, a gente conseguiu vaia inicial. O Binho foi o que mais levou papel na cabeça lá, porque era o único que estava normal. E daí houve um desencanto total. O Flávio Cavalcante pegou o microfone e falou: eu sou contra tudo que eles fazem, mas defenderia até a morte o direito que eles têm de fazer. E todo mundo ficou quieto. Os nossos ídolos ficaram quietos. Ninguém vaiou, ninguém aplaudiu. Então... E a primeira música que eu fiz em São João foi, logo que nós chegamos, teve a campanha do Durval Nicolau. E eu fiz o hino da campanha lá, a gente gravou na Poste de Caldas, o hino da campanha. Então tem amigos inesquecíveis nesse período, o Ercílio, nem sei quem tem, Miguel, nem sei se quem está vivo, quem não está, também depois. Então, o Paulinho, o Salomão, que era. Bom, a obra já. Não, eu via a Marta. A Ana Maria, de vez em quando, eu converso com a filha daí. Mas então, São João é isso. São João hoje representa mais para mim do que posso. Mas a coisa mais engraçada, só para fazer um parênteses aí, eu tinha um primo aqui que era Ademir Gebara, que era ditadura aqui. Parece que aqui tinha uma célula do Partido Comunista aí, que era. Eu não tinha a menor ideia, né? Eu não conhecia o Ademir. E tinha o Cito, vocês lembram do Cito? Do cartório. O Cito, que eu não vou falar caralho. E ele espalhou que o Partido Comunista tinha me mandado aqui para substituir o Ademir Gebara. O Ademir Gebara. Então tinha o Zé Lopes, que era comunista, ele me chama lá na farmácia dele, me entrega um pacote fechado, falou: só abra na casa, desculpa falar, da ex-sogra. A dona Edith, que era uma figura fantástica. Eu fui na hora emoção, falei: nossa, coisa proibida aqui. Na hora que eu abro, era uma revista de turismo da Rússia. Eu falei: mas aí não dá. Então, eu ia na casa da dona Edith, o senhor aqui era diretor regional aqui do Comite, que a gente reuniu a melhor parte de São João. Porque São João tinha divisão, as meninas do colégio de freira e os rapazes boêmios aí, que não eram bem vistos aí. E a dona Edith acolhia todos eles. Foi lá que eu conheci o Pará, o Rio, Serigui, montamos os nossos conjuntos musicais, saímos aí pelo mundo. E até que tivemos um quebra-pau lá em Casa Branca, em Pinhal, aqui no Japão. Então, é para dizer que São João continua presente. E esse festival, essas músicas que a gente vai tocar, foi do segundo festival. Naquela época estava 1000 por hora, a gente fazia uma música por dia ainda. E 67. E daí eu não consegui lembrar todos, eu tirei eu diria que eu era um adolescente atrevido, porque eu tirei o primeiro, o segundo, o quarto, o quinto e o sétimo lugar. E protestei violentamente, porque eu achava que a música que era para tirar o primeiro lugar não era aquela música minha, mas outra música minha, que as duas que nós vamos lembrar aqui. O segundo festival foi em 67. Foi em 67. O primeiro foi em 67. Vencido pelo Sérgio Assad. E o Sérgio, eu falei com ele, inclusive, se tivesse conseguido uma câmera aqui, o Sérgio queria participar também. Ele participou do segundo também, mas o segundo já estava no Rio de Janeiro. Mas já fizemos muitas serenadas aqui. O sonho dele, na época, era chegar perto dos irmãos Abreu. Anos depois, ele e o Daí era o de violão do Peixoto. E eu tenho aqui uma grande amiga que eu nunca vi mais, que é a dona Ica. Está firme, a dona Ica? Mandou um beijo para vocês dois. A dona Ica. Não passou mês essa semana, então ela está aqui. A dona Ica. A dona Ica, as gravações dela. Bom, vamos começar com a penúltima. Não era para partir, Não era para partir, não era para acabar. não era para acabar.
você. Não era pra partir, Amor não era pra partir, não era pra acabar amor não era pra acabar. e me deixar sozinho com o meu violão, e me deixar sozinho com minha canção. Meu violão que só cantava beleza, minha canção que procurava pureza, e meu amor que era para você. Tudo terminou só porque você não sabia que não era pra partir, Amor não era pra partir, não era pra acabar amor não era pra acabar. e me deixar sozinho com meu violão, e me deixar sozinho com minha canção, sem parar. Esse foi a penúltima. E tem a Serpentina, que era que a gente tinha, só para pegar as influências, principalmente nós no interior, uma primeira influência naquelas rodinhas dos Juca Chaves, antes de aparecer o Chico aqui. Quando o Chico e o André aparecem, a influência passa a ser Chico e o André. Depois, à medida que a gente vai daí pegava o pessoal mais sofisticado, né, o Milton e outros aí, e o André com aquelas músicas dele, cada vez que ele tocava uma música, alava o André, arrebentava uma corda do violão. Sangrava dedo, sangrava. E nessa época, teve uma denúncia aí de missões americanas. No Nordeste estavam colocando um dispositivo intrauterino nas mulheres para controlar o crescimento lá, o nascimento de crianças lá. Então a Serpentina foi em função dessa temática aí. Se a gente der uma sofregada aí na memória. Mãe, proteja o filho que se aproxima o inimigo. Mãe, lá vem o perigo, não se renda desamada. Use a foice e a enxada para belo carabina, pois quem mata além da fome tem mais nome, é serpentina. O sertão virou sangue e morte, o direito à vida quem tem. Ontem gente morrendo de fome, hoje feto sem nome. Amanhã sobra quem? O sertão hoje é palco cenário de um crime hediondo. Quem quer vida que lute, que morra, assassino que corra. No chão nacional. Tem missão americana para fazer índio rezar, ensinando os mandamentos, ensinando não matar. Tem missão americana para fazer índio rezar, ensinando os mandamentos, ensinando não matar.
silêncio do homem se revele o mesmo. Se revele o mesmo para mim. Quando o crime do amor no sertão vive o sangue e morre, o direito à vida que tem. Ontem gente morrendo de fome, hoje feto sem nome. Amanhã sobra quem? O sertão hoje é pobre cenário de um crime de outro brutal. Quem quer vida que lute que morra, o assassino que morra. Chão nacional. Serpentina. Na época o Nordeste era o grande tema aí das... Mas eu, passando o tempo aí, eu sou mais a penúltima agora. E teve uma cena engraçadíssima em Pinhal, que nós fomos todo mundo para lá, para um festival. Eu coloquei 3 músicas, o Risse colocou 3. Até antes de começar, tinha umas meninas de Pinhal cantando lá, ensaiando. Não era para partir. Daí eu cheguei perto e falei, uai, que é isso? Música boa, né? Que música é essa? Chama Penúltima e vai ganhar esse festival. Eu falei, que coincidência, eu tenho uma parecidinha com essa aí, né? Daí cantei, daí elas confessaram que era Isabel Sibim, que era nadadora, que tinha ensinado para elas, aí elas... E daí tem o festival, eu tirei 5º, 4º e 3º. E pelo nível das músicas, o segundo ou o primeiro só podia ser do Risse. Só podia ser do Risse. Então, segundo lugar, uma música de Mogi Guaçu. Primeiro lugar, uma música de Pinhal, obviamente, né? Daí o Risse pegou um violãozinho de Jorge, da irmã dele, aquele violão preto, meu tio tinha um desses também, os casinhos igual aquele do seu pai lá. E quebrou no palco que nem o Sérgio Ricardo. O Sérgio. E nós, além de ter perdido o festival, nós tivemos que sair correndo de Pinhal, que eles caíram correndo atrás da gente para bater. Já queriam bater. Mas... Os festivais em São João, na verdade, começaram em 1966. Foi a Dona Glorinha que fez, com base naquele festival da Excelsior, em setembro, onde tinham ganhado a banda e a disparada. Não, Record. A Record foi depois. Não, o da Excelsior foi o do Rastão. Do Rastão, né? Da Elis. Tem razão. Rastão da Elis. Aí a banda e a disparada ganharam, a Dona Glorinha imediatamente organizou um festival aqui, em outubro, foi numa noite só, no Salão Diocesano, mas foi uma coisa muito inédita, como era próprio do espírito da Dona Glorinha, né? De colocar músicas que você podia compor, ou você podia pegar uma melodia já conhecida e fazer uma adaptação. E eu e o Lucas Otávio de Souza, lá da Casa Tupi, resolvemos fazer uma música. E fizemos e escrevemos. Chegou no dia do festival, eu lembrei que eu não sabia tocar violão, né? Aí eu fui falar com a Dona Glorinha. Dona Glorinha, você tinha que ter avisado antes, né? Você não quer deixar para o ano que vem? Falei, não, eu vou esse ano mesmo. E fui com uma sanfona, com um acordeão que eu sabia tocar, e tiramos 3º lugar ainda. Olha só. Mas a Dona Glorinha, antes disso, ela organizou aquele negócio, a música como é que você dava uma palavra? Isso, a palavra é. A palavra é. E você tinha que acertar a música. E ela montou no Teatro Municipal, e era todo um esquema com... Você apertava o botão lá. Tinha que ter o botão com circuito especial para... Mas deu um curto-circuito e não tinha botão. Então a gente tinha que sair correndo, e o primeiro que batesse a mão na mão da Dona Glorinha... E era um terror, porque aqueles 6 marmanjos correndo em cima dela e ela de olho fechado assim. Foi realmente
Em 67 foi esse festival que o Ricci cantou as duas músicas. Tinha uma música do Ricci, que era isso aqui, ó. Também participou do festival, não sei que lugar que ela ficou. Mas era isso aqui, ó. Mesma coisa do Nordeste, curtinha. Pedro, Chico, Zé e Maria, Paulo, Bento e Zé com fome, Severino sem poesia, sem dinheiro e sobrenome. Capitão, quer minha morte? Lhe respondo, capitão. Meu facão ainda tem corte, braço forte, minha mão. Capitão, quer minha morte? Lhe respondo, capitão. Meu facão ainda tem corte, braço forte, minha mão. Pedro, Chico, Zé e Maria, Paulo, Bento e Zé com fome, Severino sem poesia, sem dinheiro e sobrenome. Capitão, quer minha morte? Lhe respondo, capitão. Meu facão ainda tem corte, braço forte, minha mão. Capitão, quer minha morte? Lhe respondo, capitão. Meu facão ainda tem corte, braço forte, minha mão. Eita! Canta da praça. O Ricci tinha uma da praça aqui de São João também, Praça que era Joaquim. Aí já não era mais dos festivais da Dona Glorinha. Foi depois, né? É, foi depois. Porque aí aconteceu o seguinte, muita gente em São João começou a reclamar porque não podia participar dos festivais da Dona Glorinha, porque não era aluno do Instituto. E ela falou, gente, eu não posso assumir pessoas de fora. Eu só posso colocar o pessoal do Instituto, que é a cadeira pela qual eu respondo. Eu não posso... Deu uma briga danada nesse festival de 70. Acho que você não estava mais aqui, né? Não estava não. Festival de 70 no Recreativo. Teve uma briga danada por causa disso, que o pessoal queria participar. Em 71, ela, inovando mais uma vez, fez na Esportiva o Festival do Samba. E em 72, o Festival do Som, onde valia tudo. Você podia tocar até pedaço de pau com pedra. Não foi nesse que a filha da Dona Glorinha tocou lápis na bochecha? Exato, foi. E eu toquei dedo no dente. Eu fui desclassificado porque disse que meu molar estava desafinado. Em 73 que o Palmeiras começou a fazer os festivais, que foi, se não me engano, até 86, né? E aí se tornou uma coisa realmente importante em São João, porque a cidade inteira passou a participar, pessoas de fora vieram, e foi um movimento cultural muito importante em São João, e que começou lá em 66 com a Dona Glorinha. Então, esse é o panorama geral aí da coisa, né? Em 68, 69, a Dona Glorinha mudou um pouco o foco, fez o Festival da Voz. Ela queria escolher a melhor voz colegial, que acabou culminando numa serenata em outubro de 68, com o piano dela na carroceria de um caminhão. Olha. Aliás, tinha uns pianistas aqui, ótimos aqui, de fora, que vinham aqui. Como é que chamava aquele? O Lúcio Flávio Libânio. Esse veio em 72, 73, ele tocava muito bem piano, era engenheiro, e tinha uma filha pequenininha, de 1 ano, a Daniela, que é quem aparece na música do Ricci da Praça Joaquim. Tá. Aliás, já que vocês estão levantando a história musical de São João teve o maior violonista do Brasil, chamado José Lanzac. Eu conheci. O Zé Lanzac, o pessoal de Poços vinha aqui para ouvir o Zé Lanzac. Ele tocava, fumava um cigarro, até o cigarro. Exatamente. E o pessoal dizia aqui em São João que quando veio o Canhoto, o Américo Jacomino aqui em São João nos anos 20, uma coisa assim, chamou o Lanzac no palco e o Lanzac acabou com ele. Eu falei, isso aí é papo de cidade interior, né? Eu sou de Poços também, a gente tem os causos lá, né? No meu primeiro ano de jornalismo, morreu o Lanzac e eu fui falar com o
o maior professor irmão de... dele? Pro Não, Emílio? não, lá em São Paulo, lá, o maior professor de violão da época, lá que frequentava postos, lá, o Isaías Sávio, lá no Alto da Vila Maria. Eu falei, professor, tem uma história lá em São João, lá, que o Américo Jacomino foi lá e o Zé Lanzac acabou com ele. Eu falei, mas claro, o Zé Lanzac foi o maior violonista brasileiro dos anos 20. Nos anos 30, ele teve um acidente de carro que atrapalhou um pouco a mão, e ele era corretor de seguro. Assim, ele vendia seguros para o meu pai, ia muito lá em casa. Eu lembro nos anos 60 dele tocar. Olha, gente, todo mundo conhece a maneira de tocar do Assad, que você não escuta o dedo deles na corda, só escuta a nota, né? O Zé Lanzac fazia isso. E consta que o seu Jorge veio aqui para São João, para o Zé Lanzac dar aula para os irmãos, para o Sérgio e para o Dair. Mas daí o Lanzac já não estava dando aula aí, ele tentou o Isaías Sávio e acabou indo para o Rio de Janeiro. Mas o Zé Lanzac é um cara que vale a pena recuperar a memória dele aí, porque... Não pode esquecer dele, não. Segundo o Isaías Sávio é o mestre dos mestres. Falou, era o maior violonista brasileiro aí dos anos 20 e 30. Tinha um toque muito bonito. Era realmente uma coisa notável. O Zé Lanzac não pode ser esquecido, não. Mas, com o Festival do Palmeiras, aí o Nassif já não estava mais aqui, mas foi aí que apareceram as outras músicas do Risse, Praça Joaquim, aquela Deixa Estar, né? Toca a Praça Joaquim pra gente aí. Vai, Silvia. Eu adoro. As palmas do fim, de ouvir domingo, uma bandinha da Praça Joaquim. De manhã bem cedinho, bem devagarinho, a cidade acordar. E às vezes no quarto dormir abraçado com meu violão. Da cara engraçada que faz Daniela pra ter atenção. De você me chamar de criança crescida do seu coração. Pararapá. Vai, gente. De manhã bem cedinho, ver devagarinho a cidade acordar. E às vezes no quarto dormir abraçado com meu violão. De ouvir o cavaco do Zé Rapadura gemer seu bordão. De você me chamar de criança crescida do seu coração. Essa é. O Festival do Palmeiras tinha muita coisa junto, né? E
entravam as músicas que às vezes você nem entendia, mas entrava. Deixa pra... Mas, enfim, a história, gente, dos festivais em São João, mais ou menos, resumidamente, é essa. Eu acho que não se pode esquecer de jeito nenhum que quem começou tudo foi realmente a Dona Glorinha, que depois diversificou, ela fez muitas outras atividades com música em São João, como coral, ajudava nas peças da Vera Gomes e sempre estava participando de alguma coisa. Mas foi a Dona Glorinha realmente quem deu o start nessa história toda aí. A nossa homenagem a ela, que realmente foi quem... E eu sou quebradeira de protocolo, e até o final, você é filho dela, fiquei sabendo, um prazer. Igualmente. Ela, até no final da vida dela, ela incentivou o Seresta da Prata. Sim. Sabe disso, né? Olha só. Mas foi uma coisa muito boa, muito animada. Ela com o Clóvis Vieira, ali na frente, animadíssima. E aí, depois ela não pôde mais continuar. E a Seresta continua até hoje. Olha só. Então, até o final da vida dela, ela esteve com o incentivo que ela dava, eu não fui aluna dela, mas o incentivo que ela dava aos alunos, deu no que deu. Aí, Silvia e todos vocês. É fantástico. Plantou uma boa semente aí. Exatamente. São João tinha uns professores muito interessantes aí. Nessa época o Instituto juntou realmente uma turma de professores que, né, botou a gente para correr. Dona Vera Gomes, braba que nem o diabo. Eu que o diga. A Vera Gomes, ela montou um grupo de teatro lá e a gente foi levar aquela do Menotti del Pique lá, como é que chamava aquele poema dele? É um poema do Menotti del Pique. Aqui de Itapira. O poema dele, é um poema mais famoso do Menotti aí. Juca Mulato. Daí tinha um grupo de teatro aqui, o Gama, que era de São João, e juntou o Gama com o do Instituto, e a Dona Vera era muito mandona, né? Nossa Senhora! Daí nós fizemos uma dissidência lá e montamos o Gajos. E o presidente era o Paulinho. Era o Paulinho Salomão que era o presidente. Daí nós ficamos brigando um mês, e ia ter o Teatro da Mogiana, o concurso aqui de teatro da Mogiana. E nós ficamos um mês discutindo que peça que a gente ia fazer, e depois de um mês não tinha peça, estava em cima da hora. Daí eu falei, vamos pegar o pessoal de Poços lá e trazer o pessoal de Poços aqui como se fosse nosso. Não foi Liberdade? Não. Liberdade nós levamos em Mogi. Vocês fizeram, sim. Liberdade me custou. A gente levou Liberdade e um sanjoanense que estudava do Largo São Francisco denunciou a gente como subversivo. Pronto. Subversivo. Daí veio o segundo exército aqui, e a Dona Adélia foi esperta. Ela jogou tudo nas minhas costas, porque eu era de Poços de Caldas. Então Poços era outra. E chegou a denúncia lá no Tenente Hélio, que era amigo do meu pai, e no Delegado Honório, que era amigo do meu pai. E já tinha acabado o tiro de guerra. E avisaram os sargentos do tiro de guerra que estava acontecendo. Então, tudo quanto era atirador que eu encontrava, falava, o sargento mandou falou para você não ir em São João, não, que estou armando uma armadilha para você. Tempinhos. Mas nós levamos onde? A gente foi em Uberaba, Uberlândia, né? Uberlândia. Eu nem vou falar daquela peça de teatro, Camélia Redentora, que aí, essa eu não vou contar. Eu devo ao Nacife, porque nessa época de 67 eu tinha 12, 13 anos, né? E eles faziam serenata e eu queria ir junto. Imagina, 12 anos e junto na serenata. Né? Danado, ele subia sozinho lá para o Instituto Educacional. Como é que você fazia? Sabia de cor as ruas. Né? Simples, né? E ia e tal. E chegava de madrugada em casa. Minha mãe ficou brava, lógico. Ela falou, eu ia dar a chave de casa para você só com 18 anos, mas vou ter que dar agora, né? Porque você chega às 3 horas da manhã, eu não vou ficar
Mas olha lá, então, Nassif é o grande culpado da minha mãe ter me dado a chave de casa aos 13 anos de idade. Pois mesmo, que era para participar da serenata. E tinha um grupo de jovens aí do Ragé e da Dona Salma. Dona Salma, é. O Antônio Cândido, que falava, as moças de Poços são as mais charmosas, mas as de São João são as mais bonitas por causa da Salma. Ele era fã da Salma e Ragé ali. Não, mas era uma cidade para onde Oliveira Neto, que foi o grande mestre do Antônio Cândido. Não, São João, olha, eu vou falar, aqui se respirava cultura, música e guerra política também. Que já... E guerra política também. Eu me casei em 66 e aí eu queria pesar 61 quilos. Aí eu ia lá na sauna do teu pai, não é sauna. Era um banho turco, era um negócio que ficava só o pescoço para fora. 66 com 61 quilos, graças ao pai dele. Seu pai tinha um banho turco aí? Ele era fisioterapeuta. E tinha um banho turco, fechava aqui no pescoço, assim. Olha. Suava até. Preciso reabrir. E tem o bar do Recreativo ainda ou já fechou? Não existe mais, nem o Recreativo. Recreativo agora, acho que vai virar um banco. A última não tem recreativo. Mas... Nossa, aquele bar do Recreativo... O bar do Recreativo. Um dia eu e o Riz estávamos lá no bar do Recreativo tocando e tinha um pessoal de São Paulo, que era da Sunab, uma coisa assim, mas que fazendo direito aqui fim de semana. Daí falaram, vocês têm que ir para São Paulo, lá que eu costumo fazer umas rodadas e vão uns baianos lá. Que baianos? Estava começando, né? Não, Caetano com a maior Gil. Familiaridade. Caetano, o Gil e a Gal. Na hora, né? Eu e o Rice baixamos lá em São Paulo. Daí passamos na casa do sujeito lá, uma casa normal, uma senhora lá, a esposa dele. À noite fomos lá para o apartamento dele, era um apartamento para encontros. Chegamos lá, eu olhei para o Rice e falei, Rice, acho que nós entramos numa fria aqui, viu? Daí aparece lá, a artista mais conhecida era uma senhora lá que fazia dublagem de criança, enfim. E a gente pensando aqui nas namoradinhas de São João, tudo e sem baiano, não tinha baiano nenhum lá. Não tinha baiano nenhum. Nossa Senhora, daí chegou 3 da manhã, eu falei, ô Riz, vamos. O primeiro ônibus para São João era 6 ou 7 da manhã. Daí 3 horas a gente foi para a rodoviária e ficamos esperando até às 6 lá e não conhecemos os baianos. Mas o Riz era uma figura. A briga famosa foi você. Foi. Em Pinhal, depois que ele quebrou o violão, nós saímos correndo de lá. E eu falava, puta, Riz, você quebrar aquele violão da sua irmã lá, mas que coisa absurda aí, né? E o Riz ficou... O apelido dele era Explosivo. Daí você já tem uma ideia, né? Daí a gente foi lá para a rodoviária, que eu ia comprar passagem para Poços de Caldas. Quando eu estou na fila, ele vem por trás e me dá um catiripapo na cabeça aqui. Eu estava até com uma capinha que minha mãe tinha feito para mim lá. Eu tirei a capa lá e fomos brigar. Daí ele deu um chute em mim, errou o chute, o sapato voou, dei um chute nele, errei o chute, o sapato voou. Daí eu pulei no pescoço dele, ele pulou na minha cintura, nós caímos no chão da rodoviária. E eu falava, eu não posso apertar o pescoço dele, senão ele aperta meu saco. E ele devia pensar a mesma coisa, eu não vou apertar o saco dele, senão ele aperta o meu pescoço. Ficamos 1h30. Daí chegava ônibus de lá, daí passavam as senhoras, falavam, mas 2 rapazinhos tão bonitinhos fazendo isso. Tão novinho. E o cara que vendia o bilhete do Cometa, ele ficou solidário comigo porque eu fui a vítima, né? Então ele dava a volta para dar orientação. E o Riz falava, não vale orientação. E daí, separar era uma dureza, porque para separar, quem ficasse de pé primeiro ganhava vantagem. E nós dois estávamos com as forças exauridas lá. Mas deu um trabalhão. Daí eu levanto de um lado, ele levanta do outro, o Erimílio leva ele embora, daqui a pouco eu volto o Erimílio. Estou chateado, porque eu tive que dar um soco no Riz lá, porque ele começou a brigar comigo, dizendo que eu não tomei partido dele. Era bem o Riz, né? Era bem o Riz. E no dia seguinte, amigos inseparáveis ainda. Era uma figura inesquecível realmente, viu? Explosivo. Deixa eu só cantar uma saideira minha. Porque depois que eu saí de São João, eu fiquei um tempo compondo,
Mas depois o jornalismo acaba com o compositor, né? Porque a composição você tem que estar pensando permanentemente. E o jornalismo também. Então eu mudei até para o bandolim, porque o bandolim você fica uma hora ensaiando e depois... Então fiz poucas músicas aí, mas... Essa música chama Marianinha, eu fiz para minha primeira filha. E o Dr. Bié, que é mencionado aqui, ele é irmão, o irmão dele era médico aqui em São João, ali na saída para Poços, Mesquita, Bié Mesquita. Ele foi prefeito de Vargem Grande. E ele aparecia em sonhos para minha tia. Então chama Marianinha. Assim. Um dia o Dr. Bié, qual um arcanjo bonachão, surgiu nos sonhos da tia Clélia, anunciando a anunciação, dizendo que a dona Cegonha, por um erro de itinerário, deixou o nosso amorzinho, a Marianinha, no endereço errado. Lá fomos nós a procurar pelos berçários, pelos hospitais, por chaminés, por todos os quintais, pelos primeiros choros matinais. Doutor Bié, vem ajudar para que possamos encontrar meu bem. Vem iluminando qual farol no mar, vem nos guiando, estrela de Belém. Já procuramos pela Mantiqueira, já percorremos toda a Bragantina, atrás dessa menina. Um dia o Dr. Bié, qual um arcanjo bonachão, surgiu nos sonhos da tia Clélia, anunciando a anunciação, dizendo que a dona Cegonha, por um erro de itinerário, deixou o nosso amorzinho, a Marianinha, no endereço errado. Lá fomos nós a procurar pelos berçários, pelos hospitais, por chaminés, por todos os quintais, pelo São Paulo, por Minas Gerais. Doutor Bié, vem ajudar para que possamos encontrar meu bem. Vem iluminando qual farol no mar, vem nos guiando, estrela de Belém. Já procuramos pela Mantiqueira, já percorremos toda a Bragantina, atrás dessa menina, atrás dessa menina, atrás dessa menina. Essa é a Marianinha. Para quem acha que tem diferença entre filho biológico e filho de coração, tem não. Tem não. Saideira aí, meu? Eu acho que, bom, da minha parte, além de agradecer a academia pelo convite e tal, eu espero que a gente tenha contribuído aí para reavivar essa história dos festivais de São João, dessa participação cultural que começou lá em 66 e foi crescendo e deu os frutos que deu, né? Eu acho que esse é o mais importante desse encontro nosso, né? Que fique bem claro para todos que São João da Boa Vista tem sim um arcabouço cultural e que não pode ser esquecido e, além disso, precisa continuar, porque senão pode ser que... né? Então... eu queria também desejar aqui que São João reencontre a paz. Meu pai, quando veio da Argentina, a primeira cidade que ele veio foi São João. E tinha uma irmã dele que morreu muito cedo, que era amiga pessoal da Pagu. Era uma das que saíam aí de calça comprida, aí, chocando a... Eu peguei um tempo de São João com muita... ainda radical, e depois fui acompanhando São João, um período de pacificação, um período em que a cidade... era uma cidade sem ódio, uma cidade
Espero que volte em breve isso, e a arte volte a florescer e a puxar a verdadeira vocação de São João, que é relembrar a sua história e enfatizar a justiça, enfatizar a defesa dos seus cidadãos e a amizade de todos em torno daquele que é o maior fator de união de qualquer comunidade, que é a cultura e a música. Muito obrigado. Obrigado. Pistelli, eu queria que você me ajudasse a lembrar. Kika deve lembrar também, num dos festivais da década de... Não é para cantar, não, Kika, não precisa esconder. Num dos festivais da década de 70, eu não sei como passou uma música que tinha um refrão, que era um plágio, assim, escancarado. Aí o cara chegou, você lembra disso, Pistelli? Acho que era de Goiás. Aí o cara chegou e começou... Embala assim na sombra do ipê, na rede de palha, fazendo crochê. Gente, aquilo o Palmeiras inteiro em pé. Ó meu bom Jesus, que a todos cantando. O cara foi desclassificado. Na hora. Foi, não foi, Pistelli? Foi. Logo essa música, né? Que até os cachorros conhecem. Até os postes. Foi muito engraçado isso. E assim, quem viveu os festivais... Eu tive uma música classificada em 1977. Mensagem. Mensagem. Eu não lembro. Que o Quarteto Ipi, né, defendeu. Foi, colocamos a música lá. Em compensação, tive um samba meu que eu não lembro, classificado em Poços de Caldas. Você lembra dele? Não deixaram a gente cantar. Vaiaram o tempo todo. A hora que falou de assim. São João da Boa Vista, aquilo... Gente, nós não conseguimos abrir a boca. A gente entrou embaixo de vaia, nós saímos embaixo de vaia e ninguém conseguiu fazer nada. Uma vaia... Aí o Pistelli... Foi 78, 79. Povinho sem educação. Eu falei, cala a boca que nós vamos apanhar aqui. Esse povo odeia, gente. Vambora. Olha lá, ó. Os 2 primeiros festivais de Poços foram bons, depois avacalhou. Teve o 3º festival que eles permitiram que os jurados comentassem, que nem no Flávio Cavalcante. E tinha a filha do gerente lá do Banco do Brasil, que de vez em quando a gente fazia umas serenatas para ela, e ela era jurada. Daí ela votou na minha música, deu uma nota baixa e falou, assim, filha, aquelas outras músicas que você cantava nas serenatas lá eram muito melhores. Eu falei, claro, era do Ataúfo, do Pixinguinha. Claro, né? Pessoal, a memória musical sanjoanense é uma coisa riquíssima. E como o Nassif diz, como o Pistelli diz, é coisa que a gente não pode deixar morrer. Aqui nós temos representantes, através da Valgra Maria, família dela toda de músicos, também participaram de inúmeros festivais em São João. Silvinha... Silvinha, aqui, representando o nosso saudoso Carlos Lago e toda a família Lago, que também compositores, vencedores de inúmeros festivais em São João. E como eu disse no começo, tudo começou por causa de uma mulher maluquinha, chamada Glorinha Guiar, que mora até hoje no nosso coração. Eu gostaria de chamar a confreira Can. Cadê a Can? Olha que fina! Pistelli, Nassif, a academia oferece um certificado a todos que vêm dar uma palestra para a gente, repartir os seus conhecimentos. Então, eu queria que a confreira Can ofertasse nossa homenagem para o Luiz Carlos Pistelli. E eu queria chamar a nossa confreira Suzana, amiga de tantos anos, para entregar o certificado para o Luiz Nassif. Obrigada.
Eu queria pedir para as duas confreiras já ficarem, chamar todos os confrades e confreiras aqui presentes para a foto oficial, por favor. Agradecer muito ao Lima pela força e o pessoal da Aldeia Criativa aqui com a gente. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada.